Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. E o principal destaque de Brasília, indiscutivelmente, é o aniversário, da tentativa de golpe neste 8 de janeiro. O presidente Lula diz que não deve jamais ser esquecida no país, em declaração postada neste domingo nas redes sociais. O líder do executivo chamou de irresponsável a tentativa de golpe. O que vai acontecer hoje? A cerimônia no Salão Negro no Congresso espera reunir cerca de 500 convidados: Lula, Janja, Moraes, Barroso, Rodrigo Pacheco, Arthur Lira, comandantes militares e uma série de governadores que estarão neste evento. O hino nacional será cantado até pela ministra da Cultura, Margarete Menezes. Os discursos serão sobre a democracia e Lula vai pregar a união, mas não deve poupar os opositores e extremistas. Serão cerca de 2.000 policiais, o esquema de segurança, e 250 oficiais da Força Nacional. A esplanada ficará parcialmente fechada a partir de hoje. Já está fechada, passamos agora há pouco tempo, ela está fechada e você só tem acesso à esplanada pelas vias vicinais. E o STF condenou 30 réus. Depois de um ano da invasão à Praça dos Três Poderes, a corte condenou 30 réus. Desses, 8 seguem presos. O valor gasto para reconstruir e restaurar a sede dos Três Poderes foi de 16 milhões de reais. O STF precisou da maior parte, 12 milhões de reais. Depois veio o Congresso Nacional, 4 milhões, e o Palácio do Planalto não informou uma série de gastos. E daquela quebradeira toda não seria 297 mil reais, que foram até agora 75% dos gastos. Ainda vão existir mais gastos referentes à quebradeira do dia 8 de janeiro. Então é uma data que eu acho que deve ficar sempre na cabeça de todos os brasileiros, para que isso não ocorra. Que a democracia, com todos os defeitos que ela tem, e tem muitos defeitos, ainda muito, muito melhor, do que aqueles momentos que tivemos, da repressão militar ali depois do golpe de 1964. As pessoas que defendem um golpe ou o golpe de 64, vocês podem saber que essas pessoas não querem a democracia e não sofreram como sofreram os jornalistas, como sofreram as pessoas que lutaram para a democracia, para que se mantivesse a democracia. Ela tem defeitos, sim, mas nós temos que defendê-la. Ricardo. Podcast Bichos Tagarelas. E os contribuintes do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, devem preparar o bolso para um recolhimento maior à Previdência Social. Com a virada do ano, os valores de contribuição mudam. O valor para ter direito a benefícios como aposentadoria, auxílio-doença e pensão por morte depende da categoria de cada um. O pagamento do INSS dos contribuintes individuais facultativos e donas de casa de baixa renda sobre um salário mínimo segue o novo piso de R$ 1.412 do salário mínimo. A alíquota pode ser de 5%, do INSS 5%, 11% ou 20%. Já os trabalhadores que pagam um plano simplificado de 11%, R$ 155, só conseguem aposentadoria por idade.
Para donas de casa de baixa renda, o valor da contribuição vai de R$ 66 para R$ 70,60, o equivalente a 5% do piso nacional. É muita coisa para quem é de baixa renda, né? A base do MEI também é 5% sobre o mínimo, que dá R$ 70,60 em 2024. Quem trabalha com comércio, indústria e serviço de transporte precisa acrescentar R$ 1 de ICMS, resultando em R$ 71,60. Serviços em geral contribuem com mais de R$ 5 do ISS, o que dá R$ 75,60. É uma conta bem alta, né? O MEI do caminhoneiro, que faz o transporte autônomo de cargas, deve contribuir no mínimo com 12% do salário mínimo, o que corresponde a R$ 169,44 em 2024. Fora as cobranças, não é, do ISS e ICMS, é muita coisa para a galera aí que trabalha e trabalha muito, que são os nossos caminhoneiros do Brasil. Este será mais um ano difícil para os empresários, né? Transparência salarial, inteligência artificial são alguns dos temas que estão em análise no judiciário e no legislativo e que devem afetar diferentes áreas da economia. Além da regulamentação da reforma tributária, uma série de medidas importantes pautadas no legislativo e no judiciário podem afetar a vida das empresas ao longo deste ano. A lista é diversa e inclui desde a obrigatoriedade da publicação semestral de relatórios de transparência salarial entre homens e mulheres para empresa com mais de 100 funcionários, que ainda depende do detalhamento de regras, a regulamentação da internet pelo Supremo Tribunal Federal, que irá estabelecer quais as responsabilidades das plataformas de redes sociais sobre o conteúdo gerado pelos usuários. Ainda no campo das atividades digitais, há a regulação da inteligência artificial, que deve ser discutida primeiro no Senado Federal e a autoria do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Além dos efeitos financeiros, preocupa também o empresariado o impacto nas novas regras na segurança e no sigilo de dados, além da atualização de dívidas e regra para honorários que estão na pauta do Supremo Tribunal Federal e que vai impactar, né, no final das contas do empresariado. Então vamos ver como é que vai ser esse ano para o empresariado e que a carga se reduza, não aumente, porque se você aumenta uma carga tributária, uma carga de despesas para o empresariado, você pode saber que vão ocorrer, né? Vão ocorrer demissões, e isso é muito ruim. Olá, Ricardo Vegui, Fábio Marcial e ouvintes, como é que estão vocês? Aqui Rodrigo desde Argentina, falando o que está acontecendo neste país. Aqui na Argentina, com o novo governo de Javier Milei, tem várias alterações com respeito a aumentos da nafta, de gasoil. Ainda não subiu o preço de los alimentos, mas está fazendo várias modificações. Também com respeito a Brasil, Argentina e Brasil, o Mercosur, alguma coisa vai acontecer, mas não sei o que, mas pronto vou contar para vocês.
es así, mas o pueblo argentino está ficando bravo porque tienen varios aumentos, ¿sí? Cada semana aumenta más una cosa, ¿sí? El dólar está subiendo y la moneda argentina está fraca. Mas es así. El pueblo argentino ainda sigue en pie. Lo que está aconteciendo es que todas estas alteraciones que faz Javier Milei, el nuevo presidente, él faz eso para mudar la posición de Argentina, ¿sí? Él quiere trocar a Argentina de esa posición ruin en la que está. Mas el pueblo está pagando todas las modificaciones, todas las alteraciones. Es así, mi querido Fabio Marcial y Ricardo Begui, oyentes. La situación de Argentina es así. Mas vamos para frente. Saludos cordiais. Fábio Marçal, meu queridos ouvintes, ouvimos então há pouco o nosso amigo de Buenos Aires, Rodrigo Javier, ele que já morou aqui no Brasil e fala então o portunhol. E agora vamos ouvir uma advogada muito amiga nossa, uma querida, como dizemos aqui em Florianópolis, ela que vai falar então sobre a situação de um ponto de vista de quem defende Javier Milei. Vamos ouvir então Marta Angeli. Hola Ricardo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, mira, acá el problema de Argentina no es este gobierno, es el gobierno anterior, que emitió mucho dinero sin respaldo. O sea que es dinero falso. Ese dinero falso aumentó la inflación locamente. Y ahora le toca a este gobierno hacer algo para cortar la inflación y volver a que el Banco Central vuelva a tener fondos, porque si no, no tenemos dinero con valor en la Argentina. Es así que se nos han congelado los sueldos, se nos han congelado todo lo que nosotros recibimos, ya sea jubilación, pensión, salario, por aposentado o por trabajador, se nos han congelado. Pero la culpa no la tiene este gobierno, la culpa la tiene el otro gobierno, que evidentemente emitían dinero como un chico puede jugar con papelitos, como una crianza se puede poner a jugar con papeles. Y lo que hicieron no tiene perdón. Fíjate que debemos algo así como 46.000 millones de dólares a YPF por una privatización mala que hizo el actual gobernador de Buenos Aires, que es del partido del que se fue, del que perdió. O sea que estamos mal. Yo creo, Ricardo, que hasta julio-agosto no va a haber un horizonte claro en la Argentina. Y así como te digo, claro, como para ver algo, pero solucionado, yo creo que le va a llevar 1 año o 2 años. Está mal la situación, está muy, muy mal. Podcast Bichos Tagarelas. E o governo estuda flexibilizar uma norma aprovada no governo de Michel Temer que obriga os fundos de pensão a adotarem medidas para equacionar o desequilíbrio financeiro de planos fechados de previdência com a cobrança de contribuição suplementar de trabalhadores e aposentados no ano seguinte ao que registrar déficit. Com essas entidades de previdência complementar têm ficado no vermelho nos últimos anos, os descontos extras de participantes se tornaram crônicos, comprometendo a renda de muita gente. Somente nos últimos 2 anos, os 271 fundos de pensão no país terminaram um ano com déficit somado superior a 40 bilhões de reais. A revisão planejada pelo governo beneficiaria principalmente os fundos de pensão das estatais federais que fecharam 2022 com um déficit total de 26 bilhões e 800 milhões de reais. Até outubro de 2023, esse rombo já havia alcançado 28 bilhões e 200 milhões de reais. Pela regra vigente,
entidades no vermelho têm que apresentar um plano de equacionamento, não é? Que isso deve ocorrer. Mudar isso e continuar mantendo planos de previdência com déficit, a gente tem que pensar, porque quem paga a conta são todos os participantes. Vamos dizer, o caso do Postares, que vem acumulando déficit, o Postares é dos Correios, né? Que vem acumulando déficit desde 2015, tiveram que abrir mão de benefício como pensão por morte e de 75% do abono espécie de 13º. O equacionamento entra em vigor neste ano para cobrir um rombo de 2020. O déficit no período foi de 9 bilhões de reais. A FUNCEF, da Caixa Federal, teve que adotar 3 planos de equacionamento para solucionar o déficit de 2014 e 2016. O que déficit, se estão todos com déficit, quem está pagando a conta são os trabalhadores. Mas quem não pode pagar a conta são os contribuintes, todos os contribuintes. Então, tem que se resolver de uma forma esses deficitários fundos de pensão que estão ficando inviáveis para os trabalhadores, né? Um carteiro do Correio, de repente, ele está pagando praticamente todo o salário dele, né, para manter esse fundo deficitário. Alguma coisa tem que ser feita, mas colocar dinheiro do governo, eu sou contra, porque dinheiro do governo é o nosso dinheiro, Ricardo. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Aqui Carlos Kaminski, diretamente de Orlando, na Flórida. E o governo Joe Biden corre contra o tempo para evitar um apagão no seu governo. Os líderes da Câmara e do Senado anunciaram neste domingo um acordo de gastos para financiamento do governo em 2024. E é o primeiro passo para evitar um apagão no governo no final deste mês. Os principais números acordados pelo presidente da Câmara, Mike Johnson, e pelo líder da maioria do Senado, Chuck Schumer, incluem 1,59 trilhão de dólares. Também, embora esse acordo sobre níveis de financiamento reduza as chances de uma paralisação do governo Biden, ainda há grandes obstáculos que o Congresso enfrenta antes de 2 prazos para que esse financiamento seja implementado. O primeiro prazo, 19 de janeiro, e o segundo prazo, no dia 2 de fevereiro. Um desses obstáculos é como lidar com as demandas dos conservadores de usar o projeto de lei de financiamento como alavanca para impor demandas mais rigorosas de imigração e segurança nas fronteiras. O presidente Joe Biden se pronunciou nesse domingo, dizendo: a estrutura de financiamento bipartidário que os líderes do Congresso alcançaram nos aproximam um passo para evitar uma paralisação desnecessária do governo e proteger importantes prioridades nacionais. Isso reflete os níveis de financiamento que negociei com ambas as partes e assinei em lei na primavera passada, disse Biden em um comunicado. É isso aí. Essa é a grande notícia do início da semana, meus amigos.
E a dívida pública brasileira, Ricardo, voltou a subir em novembro. Dados divulgados na sexta-feira pelo Banco Central mostram que a dívida bruta do governo ficou em 7,9 trilhões de reais no penúltimo mês de 2023, o que representa 73,8% do produto interno bruto, pouco acima do patamar de 73,7% em outubro. O pico da série da dívida bruta foi alcançado em novembro de 2020, 87,6%, impulsionado pelas medidas fiscais adotadas no início da pandemia de Covid-19. No melhor do seu momento foi dezembro de 2013. Chegou a representar 51,5% do PIB. É uma coisa que é um sonho, né? Voltar a esse patamar de 2013. Vamos esperar que um dia a gente chegue nos 51,5%. Hoje estamos em 73,8%. A dívida bruta, para você entender, do governo federal abrange o governo federal, os governos estaduais e municipais, excluindo o Banco Central e as empresas estatais. É uma das referências para avaliação por parte das agências globais de classificação de risco. Na prática, quanto maior o percentual da dívida em relação ao PIB, maior é o risco de calote por parte do Brasil. A dívida líquida do setor público também aumentou no penúltimo mês de 2023 para 59,5% do PIB, que atingiu 6 trilhões e 400 bilhões de reais. A dívida líquida tem valores menores, né? 340 bilhões. Vamos ver se cumprimos, né, o dever de casa e consiga o Brasil reduzir sua dívida pública. Nossa dívida externa é irrelevante, não tem hoje mais uma dívida externa expressiva como ocorre com nossos irmãos argentinos. O negócio é quando voltaremos a esse patamar de 2013 de apenas 51,5% o endividamento em relação ao PIB. E o Brasil ultrapassou pela primeira vez em 2023 a marca de 100 bilhões de dólares em valores exportados à China, de acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Foram 105 bilhões e 700 milhões de reais em vendas ao país asiático no ano passado, uma alta de 16,5% em relação a 2022. Em 2023, o valor total das exportações do minério e seus concentrados cresceu 5,5%, puxado pela alta do volume vendido de 10%, compensando um recuo de 4,1% no preço. É importante colocar, né, que o nosso país vizinho ali, o Milei, ele queria romper com a China. Se você rompe com a China, a Argentina praticamente acaba sumindo. Então 100 bilhões apenas com a China, um comércio de 100 bilhões de dólares, isso representa muita coisa para a indústria brasileira e principalmente, né, do agronegócio, né, e o setor de mineração, Ricardo. Internacional. E os destaques internacionais. New York Times. Com shutdown iminente, líderes da Câmara e do Senado concordam com gastos. Washington Post. Tampão da porta de Boeing que explodiu é encontrado em quintal de Portland.
Agência de Aviação dos Estados Unidos paralisou operações com o modelo produzido pela Boeing, então o 737 MAX 9. A decisão afeta 171 aviões. A decisão foi tomada depois que uma porta se soltou durante um voo da Alaska Airlines. O governo dos Estados Unidos investiga o caso. A ANAC aqui no Brasil também suspendeu os voos do 737 MAX 9, que basicamente esses aviões são da Copa Airlines e estão suspensos, né? Não pode levantar os voos da Copa Airlines. Ao Street Journal, legisladores pressionam por neutralização de domínio da China sobre chips de gerações antigas. Clarim, com pressão de Milei, a oposição condiciona apoio e exige mudanças em pacote de reformas. E o país, PP, caminha para mais uma maioria absoluta na Galiza. Financial Times, maiores bancos dos Estados Unidos devem registrar aumento acentuado na inadimplência. Israel disse que os conflitos em Gaza podem durar um ano, está repercutindo essa posição do premier Benjamin Netanyahu, que havia declarado que a guerra não terminaria até que os objetivos de esmagar o Hamas e libertar os reféns fossem cumpridos. Até agora, foram 24.306 mortos. Desses, 1.139 israelenses e 23.167 palestinos. Mas desses 23.167 palestinos, 9.683 crianças e 6.751 mulheres. É uma coisa que deve se refletir sobre essa guerra que começou, né, com o Hamas, mas o que está acontecendo lá na faixa de Gaza é uma coisa que não pode o mundo virar as costas. Estão acabando, né, com uma população, retirando a população, às vezes para o sul, para o norte, para o nordeste da faixa de Gaza e essas mortes. Como justificar? Claro, não se justifica as mortes que ocorreram para o Hamas. O Hamas é culpado, mas o povo palestino não pode ser culpado. Essas 9.683 crianças não podem ser culpadas por uma loucura do Hamas, e nem nas 6.751 mulheres. Então encerramos agora o nosso Bichos Tagarelas e agradeço a todos pelo carinho que tem feito esse programa, como o Ricardo, o Carlos e todos que estão fazendo o Bichos Tagarelas. Mas é importante sempre a audiência de vocês e digam para nós, não estou gostando disso, estou gostando daquilo, eu queria que tivesse mais a área internacional, a área econômica, que nós vamos mudar, porque quem faz o Bicho Tagarelas é você. Até terça-feira, até amanhã, dia 9 de janeiro. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas, com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.